Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análises e palpites para o tênis. Nesse vídeo nós vamos falar dos jogos que encerram, fecham, definem os 8 jogadores que completarão a quarta rodada da chave masculina do US Open 2023. Fiz uma frase longa para dizer o seguinte: termina hoje a terceira rodada, certo? Temos mais 8 jogos, a WTA, que obviamente será no outro vídeo. E tivemos uma sexta-feira gloriosa, né? Enfim, tivemos um dia muito bom. Primeiro dia de setembro, quem sabe, né? Os ares de agosto tenham ido embora definitivamente, porque realmente foi o pior mês. Talvez não em resultado, eu ainda não fechei a planilha lá do mês, mas tem que fechar. E obviamente o farei depois do US Open, devido à carga imensa de trabalho. Me perdoem os que precisam dela atualizada com mais brevidade, mas não será feito. Talvez não em resultados, mas certamente o mês mais difícil de se trabalhar, este agosto que terminou. Aquele monte de chuva, um monte de interrupção, um monte de coisa e um monte de não sei o que, mas já foi. Setembro começou e começamos bem, e eu espero que as coisas se acalmem, se tranquilizem neste mar revolto das apostas em tênis. Só Aslan Karatsev, como mais ou menos previsto, né? Devido ao risco de se apostar a favor do russo, mas que eu ainda acho que era uma aposta válida pela odd oferecida. E ele jogou bem até que ele tomou o break no quarto set. Aí ele quitou, né? E aí, ok. Ok não, porque Grand Slam não tem que se desistir, né? Mas ele literalmente desistiu. De resto, tudo bom, né? Bateu absolutamente tudo, né? E isso dá sempre um alívio. Ou não um alívio, né? Mas dá um ânimo, é uma notícia boa sempre, né? Uma notícia boa. No Discord, tivemos um dia bom para quase todo mundo, menos para mim. Eu tive um dia infeliz, vamos dizer assim, no trade. Um jogo mal trabalhado, que foi o jogo da Towson com a Muchova. Acho que confiei demais na Towson. E ela também joga muito pouco tênis, essa que é a verdade, né? E a Muchova fez o beabá do tênis, joga no golpe mais fraco do teu adversário, espera ele errar, que foi o que a Bia deveria ter feito, né? Joga no backhand da Towson e deu. A segunda bola a gente acompanhou lá, né? A segunda bola ela errava sempre, de qualquer jeito, né? Então, na direita dela, né? No backhand dela. E aí acreditei demais nela, porque ela de fato vinha jogando bem no primeiro set, até que a Muchova 7-0 no tie-break, boa noite amor, ou 7-1. E depois algumas infelicidades em alguns jogos ali da Wang com a Shmedlova, depois do Ostapenko, e aconteceu a mesma coisa depois no jogo do Zeng com o Hijikata, que jogou muito bem, aliás, muito bem jogou o Hijikata. Para mim a melhor partida que eu já vi ele jogar, incrível, a intensidade, a rapidez, né, a capacidade dele antecipar os golpes do chinês e contra-atacar, né? Muito impressionante que fez o Hijikata, na minha opinião. E depois no jogo da Rybakina, a mesma coisa, que era simplesmente o seguinte: a leitura de jogo tal, fazia a leitura, e quando eu acreditava que ia vir o break, que eu estava esperando, monitorando, não acontecia, eu fechava a minha posição em head, e aí no game seguinte acontecia o tal do break. E foi bom porque conversamos, e é bom porque senão parece que todo dia é chuva de green, e não é, né? Não é a vida real. A verdade é que nós tivemos ali 4 dias maravilhosos, de segunda a quinta, né? E crescendo, inclusive, muito bem. Mas ontem, para mim, particularmente, foi um dia de resultado ruim. Até acho que não trabalhei mal. Teve um pouco de infelicidade, como eu falei. Mas, de qualquer maneira, um belo dia, porque fomos até, literalmente, à meia-noite, né? Do meio-dia à meia-noite no Discord. E hoje estaremos lá novamente, então já deixo o convite antecipado. Mas enfim, vamos falar dos jogos de hoje. E começamos falando de Michael Moore e Jack Draper, o cara que aposentou o Big John. E mais uma vez pega um sacador, só que dessa vez canhoto. Perdão, me esqueci de pausar o vídeo. Não há dúvidas de que o Jack Draper tem muito mais recurso que o John Isner neste momento da carreira, e acho que até em geral, né? De fundo de quadra especialmente. Eu ainda tenho desconfiança sobre
a condição física do Draper. Ele não falou nada, continua dizendo que está bem, que está conseguindo dosar bem os tipos de saque, né, para não ficar dando pancada o tempo todo. Então ele bota um slice num ponto mais tranquilo, tira um pouco da potência, vai trabalhando isso, está sabendo dosar, o que certamente está trazendo benefício para o ombro, né? Eu fico me perguntando até quando isso vai, né? Mais uma vez vai jogar no calor, mais uma vez vai estar muito rápido e as condições seguem muito rápidas. E a gente está vendo um monte de sacador hoje de novo aqui. Mo, Draper, Rinderknecht, o próprio Rublev, Wawrinka. Não é um sacador, mas bate muito forte na bola. Né? O Sinner, o Jerry, Zverev, e assim vai. Tá? E acho que vai ser por aí. Nós vamos falar bastante disso hoje. Então assim, eu não sei até quando, né, ele vai ficar. Então assim, de novo, Draper e tal, eu até gosto do preço do Mo. O Mo deve ser, não deve ser Mo, né? Deve ser Mo. Eu gosto do preço dele. Eu acho que é uma aposta com risco, especialmente se a gente considerar aí né, uma possibilidade do Draper começar a sentir a lesão de novo depois de 3 partidas, né? Uma coisa que ele não faz há bastante tempo. Eu não sei se ele já fez mais que 3 partidas em um Grand Slam até hoje. Posso estar enganado, mas não sei. Talvez uma vez em Wimbledon. Mas ele não consegue, o corpo dele sempre deixa ele na mão, ou vem deixando ele na mão. Só que aqui tem aquele caso, no lado do americano, que é o cara vem depois da maior vitória da carreira. Como ele mesmo disse logo que acabou o jogo. O cara bate no teto emocionalmente, o cara bate no teto, né, no extravaso de emoção. E para se recuperar, às vezes o jogador tem um pouco de dificuldade para escalonar tudo aquilo. Um ponto positivo é que é Grand Slam, né? E o cara tem 2 pontos, o cara tem 2 dias um dia para descansar, na verdade. Então talvez isso alivie um pouco, o cara dá tempo do cara ir para casa, pensar, relaxar, curtir e reconfigurar a cabeça dele, vamos dizer assim, para vir jogar. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que a odd do Mo é boa, tá? Eu acho que são 2 sacadores, eu acho que os 2 vão ter muita dificuldade em quebrar o outro. Acho que vai ser 2, 3 tie breaks, assim mais ou menos como foi o caso do Bonzi com o Stricker ontem e vários outros, tá? E assim, e essa linha que tá aqui, olha aqui, ó. Tava de 37. Não sei porque que eles não botam na mesma ordem, isso aqui me deixa um pouco nervoso. Aqui, olha aqui, essa linha de 37 para mim ela me parece muito baixa. Se a gente inclusive comparar com a linha do Stricker e do Bonzi ontem, que era 39,5, se eu não me engano, a linha principal, né? Então aqui tu vai conseguir ir para um 36, que é uma linha, eu acho que nem precisa ir para o 36, porque eu acho assim, a não ser que o Draper enfie 3-0 no Mo. Pode enfiar? Pode. Ok, se o Draper continuar voando fisicamente e enfiar 3-0 no Mo, ok, beleza. Eu ainda acho que tem valor isso aqui. Eu ainda acho que a gente pode tentar explorar esse lado aí. E independente, o lado não é o lado da lesão, até tirando a lesão, senão eu vou ficar esperando o cara se machucar o tempo todo. E nem quero que isso aconteça, né? Porque o cara é um baita de um guri e tal. Mas de fato, se a gente olhar o jogo entre 2 sacadores que são muito pouco quebrados e a possibilidade grande de ter 1, 2 ou 3 ou mais tie breaks, bom, se eu perder em 2, sei lá, se for 7-6, 7-6, 6-4 pro Draper e eu perder por um game, perdendo 2 tie breaks, que seja, faz parte, né? Eu realmente não vejo esse jogo aqui terminando 3-0. Né? Pelas características dos jogadores, não pela lesão do Draper, tá? Que é sempre uma possibilidade, mas não pela lesão do Draper, tá? Tô devagar hoje, cara, que eu tô cansado. Tô ainda no primeiro jogo, mas eu tô cansado. Mas ele tomou 2 breaks de cara do Isner. É verdade. Pode acontecer, pode. Não tem como adivinhar como vai acontecer o jogo.
Né? Para mim é bem simples. A bateria acabou tendo 2 tie-breaks, né? Esses 2 tie-breaks podem acontecer aqui. Sei lá. Daqui a pouco ele entrou um pouco nervoso porque estava jogando com o John, sabia que era, né, o último jogo dele, da carreira, blá, 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 entendeu? Sei lá. Pode acontecer. Eu continuo achando que essa linha aqui tá muito baixa mesmo, tá? E é por aqui que eu vou fazer a aposta nesse jogo, tá? Provavelmente eu vou pegar esse 37 aqui, tá? E durante o jogo, obviamente, eu vou ficar atento para as condições do Draper, né? Porque podemos ter mais uma virada no Mon aqui se o corpo do Draper começar a deixar ele na mão. Temos que ficar bem esperto. Alcaraz e Evans não precisa falar nada, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Arnaud e Norrie, eu acho que a gente tem que ir no Arnaud. Esse preço do Arnaud tá exagerado. Nem sei que preço eu perdi. Não perdi muito aqui pelo visto. Tem que ir no Arnaud. De alguma maneira tem que ir no Arnaud. O Norrie só não perdeu 7 e quem sabe até 2 e quem sabe até a partida porque o glorioso Sul lá tremeu na hora de fechar pela falta de experiência, né? O Arnaud é super experiente? Não é, mas o Arnaud é muito mais jogador que o Sul. Então eu acho que ele vai ter muitas chances na partida a partir do talento e capacidade que ele tem, especialmente a partir da forma que o Norrie chegou nesse torneio. É bem verdade que quando o jogador vem numa fase ruim e mesmo que jogue quanto o tiozinho que vende abacaxi de terra de areia ali na esquina, 2 vitórias dá confiança pro cara. Aliás, eu fiz uma brincadeira aqui que às vezes eu faço, que é o tiozinho que vende abacaxi de terra de areia. Quem não é do Rio Grande do Sul talvez não entenda a brincadeira. O abacaxi de Terra de Areia é uma cidadezinha aqui perto de Porto Alegre, que tem teoricamente o melhor abacaxi do Rio Grande do Sul, quiçá um dos top 3 do Brasil, quem sabe até do Brasil. Eu imagino que lá no Nordeste deva ter abacaxis maravilhosos também. Mas, tá, então foi só para não ficar um troço meio esquizofrênico aqui. Mas o Arnaud... né? Assim, então o Norrie, cara, vem então e ganha de duas vitórias. O tenista se alimenta de vitória, se alimenta de confiança e pode ser que comece a, né, recuperar o nível dele, que já foi muito bom e certamente continua sabendo jogar o jogo de tênis que ele sempre soube. Mas 4,33, mesmo com o Norrie recuperando confiança, é muito exagerado. Muito exagerado. Isso aqui tem uma cara de jogo longo, bastante longo. E para mim é uma das possíveis zebras do dia. Para mim é uma das possíveis zebras do dia, tá? É um jogo de troca de bola, é um jogo de, né, de paciência, de construção de ponto. E, cara, aí, assim, 4,22 aqui, né? Para ganhar 2 sets, 2,52. Um set deve estar, né, mais baixo um pouco, ó, 1,50, beleza? Mas aqui... Talvez valha a pena botar naquelas duplinhas lá, né? Que nem o Tiafa ontem, que deu um calor na gorizada, mas pegou menos 1,5, né? A galera teve acho que foi o Luigi que botou até com o 10,5 do Jerry, que depois do 2-0, né, passou sufoco, mas enfim. Então aqui, pode colocar um set dele aqui para duplar com alguém. O mais 1,5 eu tô achando uma boa bet aqui para ele ganhar 2 sets do Norrie, tá? A 2,52. Uma boa bet, mas 3 sets e meio a 1,70 aqui me parece obrigação. Obrigação, tá? Obrigação. Não, assim, eu tenho muita dificuldade em ver esse jogo terminando 3-0 aqui, tá? Então aqui para mim é a bet que eu gosto de fazer em Grand Slam, com essa odd aqui, C, comunidade meia, provavelmente vou colocar aqui e deixa feder, tá? Por aí. Aliás, talvez, né, a gente podia dar uma análise. Nossa, que topete, hein, brother? Puta que pariu. A gente podia dar uma olhada no que eu não fiz, confesso que não fiz, no retrospecto do Arnaud contra canhotos. Eu vou parar o vídeo aqui para não ficar tão... Na verdade nem precisa, que é rapidinho, ó. Aqui já tem um sinal de alerta, ó, contra canhotos. Vocês não estão vendo aqui. Ó, contra canhotos o Arnaud, isso aqui é na página inicial, lembram, né? Só procura o jogador, isso aqui já tem alguns filtros pré-prontos do site. E aqui versus lefts, ó. Carreira em ATP, perdeu 2, né? Vamos ver contra quem foi. Mutê 1, provavelmente aqui. Vamos botar aquela história que a gente bota aqui no hard. Vamos botar em nível de... Se bem que ele jogou pouco ATP, né? Jogou pouco ATP. E não foi no hard, então, né? Onde é que foi? Foi o Roland Garros, que ele perde do Shapovalov em 4 sets, né? E onde é que tá a outra? Se elas foram duas
Deve ser outro nível, né? Deve ser Challenge. No Challenge ele ganhava da galera, ó. No Challenge ele ganhava da galera. No Challenger ele ganhava da galera, né? Nível de ATP tem pouco histórico para analisar. A gente pode tirar todos os filtros aqui. Carreira já tá. Ó, o ATP Grand Slam, será? Todos aqui. Queria encontrar aquele 02, mas enfim. Queria ver para quem que era o outro que ele tinha perdido. Provavelmente aqui, ó, Moutet. Essa derrota pro Moutet lá em Cincinnati com o Moutet. Se bem que o Moutet melhorou, né? E a outra é pro Shapovalov. Então aqui as duas derrotas, ó. Moutet e Shapovalov. Uma no Saiba, uma na Dura. Ele toma um 6-0, 6-2 aqui. Estranho isso aqui, né? Mas enfim, tá bom, ok. Mas não muda a minha opinião, tá? Eu acho que um set ele tira do Norrie. E se o Norrie chegar e jogar o tênis que ele jogava em 2022, que botou ele a top 10 do mundo, ok, beleza. Aí a gente vira a página do Norrie e começa a analisar o Norrie de novo, né? Em recuperação. Simples assim. Rinderknecht e Rublev. Aqui assim, eu acho que vale a pena, assim, fiz uma boa análise também do Rublev jogando contra grandes sacadores. Só top 10, então complicado, né, de tu dizer que ele vai mal, mas sempre jogo duro, muito tie break, muitos tie breaks que ele perde, inclusive, né? E o Rublev, até pela questão temperamental que ele tá e o momento emocional, que certamente não é o melhor, apesar de ele ter jogado bem contra o Monfils e talvez tenha tirado um pouco da carga dele, trazido um pouco da confiança de volta. Tie break é um problema para ele, porque fica, né? Quando o cara tá muito tenso, o tie break é um momento de detalhe da partida. E por outro lado, o Rinderknecht, que nunca ganhou de um top 10, geralmente o primeiro set ele incomoda os caras. Tá? Geralmente, eu até fechei tênis, mas enfim, lá no tênis abstract tu também pode fazer a pesquisa, bota Rinderknecht, bota versus top 10 e tu vai ver que ele perde todas. Mas que a maioria delas, ele ou ganha o primeiro set ou leva para tie break ou incomoda muito o primeiro set. Na maioria, não todas, tá? A última mais famosa, bom, Berrettini, né? Que ele, antes do Berrettini machucar o Novak Djokovic, ele estava engolindo o Berrettini, essa que é a verdade. Alcaraz em Queens, lembram? Acho que ele chegou a perder o tie-break, na verdade, né? Mas, né? Alcaraz na grama, e assim vai. E se eu não me engano, não me lembro qual era o outro. Tem mais, né? Não é só um ou dois, não, tá? Então aqui, eu tô a fim de fazer a mesma aposta aí pro mesmo lado que eu fiz o Meligeni contra o Baez, né? Que é pegar ou o primeiro set, a vitória do Rinderknecht, 13-25, tá? Ou tu pegar um handicap de games do Rinderknecht, aqui ó, 1,5 games a 2,19. Opa, desculpa. Aqui a vitória dele, 13-25, tá? No 13-25 no primeiro set, vitória do Rinderknecht. Ou um pouco mais conservador, Rinderknecht mais 1,5 games no primeiro set, tá 2,19. Que é para ele pode até perder o primeiro set, desde que seja no tie break, tá? O jogo não vai ser ao meio-dia, mas o jogo é relativamente cedo, né? 2 da tarde, 1 da tarde lá em Cincinnati. Tá? 1 da tarde lá em Cincinnati. Cincinnati, puta que pariu. 1 da tarde lá em Nova York. E a bola tá andando muito, ele tá sacando muito. E eu acho que ele vai incomodar o Rublev. Provavelmente vai perder. Aliás, esse dia eu recebi um belo print de uma bela aposta do cara que pegou a virada do Mó. Num mercado que existe, né, nos sites, nos books europeus aí, que é o jogador ganhar de virada, né, ou ganhar de trás, ou ganhar depois de estar perdendo, alguma coisa assim, né, em inglês é win from behind. Aqui eu não sei quanto paga do Rublev, tá? Não sei, que eu não conheço o mercado, não sei qual é o nível de odds, mas por exemplo, se o Rublev, se essa bet que eu falei agora, Rublev ganhar depois de estar perdendo, né? Ou perder o primeiro set e depois ganhar, tem várias opções, né? Se pagar muito mais que essa bet que eu estou sugerindo aqui de primeiro set, talvez valha a pena. Essa bet, mas se pagar mais ou menos a mesma coisa, acho que não vale, porque aqui o cara ganhou o primeiro set ou perdeu no tie break, bateu a bet ali, tu vai ter que torcer para ele perder e ainda virar. Agora, se for 4, 5, opa, aí talvez valha a pena, né? Porque eu realmente acho que o começo do jogo, o Rinderknecht vai entrar a milhão. O Rublev é bom desenvolvedor, o Rublev encara bem esses caras, sim, né? Mas eu acho que é um jogo que pode ser. O Rinderknecht é muito ruim, tá? Mas
vocês estão vendo, o sacador tá se dando bem. Tá se dando bem. E ontem também, até para comentar sobre o Hijikata, o jogo do Zhang, o Zhang pagou o preço de ter jogado 10 sets em 2 dias, né? Aquele 2-0 e 3 games a 0 no terceiro set contra o Wolff, que ele deixou o Wolff voltar tudo e teve que jogar 5 sets, ele pagou o preço ontem, né? Pediu o médico para lombar e tal. Então, em Grand Slam, o cara tem que dosar, né? E já estamos começando aí, tem que prestar atenção nisso. Quanto tempo cada um ficou em quadra. Wawrinka e Sinner. Eu já fui 2 vezes a favor do Wawrinka contra o Sinner. Dessa vez eu não vou. Tá? O Sinner, já tomei um head contra o Sinner no Sonego. Então dessa vez eu não vou. O handicap está em -6. Eu até acho que o Sinner vai cobrir. Né? O 3-0 Sinner não é uma má opção, mas a odd está baixa. Não é um mau cenário. Digo assim, eu acho que é provável que aconteça, tá? Do jeito que está jogando. Não que o Wawrinka esteja mal, muito pelo contrário, mas parece que não encaixa, né? Se tu analisar os confrontos históricos entre eles, não encaixa o jogo, né? 3-0 a 2-0-5, talvez seja uma boa bet. Né? Como eu disse, parece que não encaixa. Né? Mesmo o Wawrinka tendo uma bola muito pesada, o Sinner também consegue, não perde muita potência na hora de devolver a pancada do Wawrinka. O Sinner devolve muito bem, então o saque do Wawrinka perde um pouco da eficácia. Né? E olha aqui, ó. O que eu ia dizer, Sinner e Wawrinka, o Wawrinka conseguiu tirar um set, ganhou em Antuérpia, mas aí lá atrás, né? Esse Sinner 2023 aqui tá complicado. Ó, 6-1, 6-3 em Rotterdam. Em Indian Wells agora há pouco 6-1, 6-4. Né? Então assim, ele cobriu 5-7. Cobriu 5 mais 3, 8. Em 2 jogos de 2 games. De 2 sets. Né? E aí o mercado tá me dando por uma melhor de 5 sets, 6 games e meio. Eu acho que é bet, tá? Eu acho que apesar de um pouco menos de odd, é bem melhor que o 3-0. Bom, talvez ele 7-6, 6-4, 6-4. E aí, mas eu não acho que não, tá? Eu acho que assim, depois que o Sinner enfiar o 2-0 no Wawrinka, eu acho que o Wawrinka e vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Wawrinka, o próprio Wawrinka contra o Etcheverry. Nem foi muito isso, né? Se bem que o Etcheverry, não sei. Eu tô me baseando aqui muito mais pelo matchup, tá? Então talvez o 6,5 aqui seja até melhor, porque o 6,5 é um handicap que dá para cobrir até perdendo 7. Né? Um 6-2 lá no final. Lá, né? 6-4, 6-2, 6-3 e perde um no tie break e tu cobriu o 6,5. Né? Ou vai dar para ir pro -6 aqui. -6 é 1,72, é foda. Queria 1,80 aqui. Mas eu acho que ele cobra essa linha, tá? Eu acho que o Sinner cobra essa linha e, de novo, para mim é bem simples, né? Ele cobriu 2 vezes essa linha em quadradura em melhor de 2 sets. Né? Se ele não cobrir numa melhor de 5 sets, ok, vamos ter que analisar e tentar entender por quê. Mas a tendência é que ele cubra, na minha opinião. Né? Não tem por que não cobrir. Jerry e Deminaur, eu vou parar de apostar no Jerry. Especialmente em Grand Slams, porque ele gosta de brincar comigo, né? E eu não vou de novo. Tá? Então eu não sei nem... Sim, teoricamente o matchup é ruim para ele, né? Mas as quadras estão muito boas para sacadores. Né? Então assim como o Hinderknecht, assim como o próprio Mo, né? Eu acho que ele pode incomodar, mas eu não vou. De verdade, sim, eu peço desculpas, mas não vou. Não vou porque eu cansei de tomar head do Jerry. Tá? Então vou passar. Zverev e Dimitrov. Zverev tranquilo aqui para mim. Zverev tranquilo. O matchup é muito favorável para ele. Tá? Parece que o jogo do Jimmy não... E a gente consegue, né, ver isso através dos resultados. Mas pensando no jogo, o slice do Dimitrov na cruzada não incomoda o Zverev, porque o backhand dele é muito bom e ele consegue puxar com bastante spin lá de baixo. E quando ele inverter para... Se o Dimitrov quiser trocar a cruzada de esquerda, ele vai se quebrar também. E quando ele quiser mandar de direita, beleza. Ele vai ter que ficar jogando de direita o jogo todo. E sacando muito. E, cara, assim, e contra o Murray foi 3-0 porque o Murray estava muito mal.
Dimitrov de novo, vou repetir, Dimitrov jogou bem, mas não jogou, não foi, ele não ganhou porque foi aquele Dimitrov insuportável que às vezes aparece em quadra. Não. Tomava break point, e o Murray jogando mal. Então, agora o Zverev também pode jogar mal, pode. Mas, né? Mas agora o que bet eu acho que não tem, porque esse jogo aqui para mim tá bem precificado, tá? -4 aqui, maybe, né? Maybe. Mas, por quê? Ó, é 2-0, 3-0, 2-1, 2-0, 2-1. Eu acho que ganha bem. Aliás, agora me lembrei. Tem uma bet boa aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Que é o Zverev para não perder 2 sets. Que tá pagando quase, ó, 1,85. Não é uma odd maravilhosa. Não é uma odd maravilhosa. Mas de verdade, eu acho que o Zverev ganha de 3-0 ou 3-1. Não acho que o Dimitrov consiga tirar 2 sets do Zverev aí em função do matchup. Tá? Então pode ser uma bet. É uma bet com uma odd justa, eu digo. Acho que não tem muito valor. Aqui é muito mais uma tentativa de imaginar o cenário da partida. Tá? Não vejo muito valor aqui. Mas pode ser. Né? É uma sugestão. Pode ser que eu faça, inclusive. Ou né, as duplinhas. Né? A odd do Zverev não tá ruim para botar numa dupla aí. Né? Pega o Zverev aqui com, sei lá, o Zverev com um 3 sets do... Ó, até já baixou a odd do Arnaldi aqui, ó. Puta que pariu. Um 3 sets do... Qual que a gente tinha visto aqui? Acho que era esse mesmo, né? Dava para pegar o mais 1,5 do Arnaldi aqui, né? 2,5 aqui, né? O Arnaldi ganhar um set, né? Para duplar com o Zverev, uma coisa assim. Ou lá no feminino, depois vamos ver se tem alguma coisa, tá? Porque o último jogo que a gente analisa aqui é o do Baez com o Medvedev. E... Cara, eu acho que esse é o jogo, assim, o Baez contra o Meligeni já começou a dar sinais de que tá chegando no limite físico, eu acho. Não no limite, mas ele já deu uma baixada. Já deu uma baixada no nível. Tá? E eu falo isso porque é o seguinte, se tem um jogo que vai exigir fisicamente dele, é um jogo contra o Medvedev. É um jogo contra o Medvedev. Então assim, eu tô muito curioso para saber o que o Baez vai conseguir fazer dentro de quadra, que nunca se enfrentaram, enquanto ele tiver perna, tá? Então, enquanto ele tiver perna, ele vai? Como é que é o jogo do Baez? É troca de bola lá do fundo. E troca de bola lá do fundo, a gente sabe o que acontece. O Medvedev vai ficar lá mais no fundo ainda, botando tudo que é bola de volta. O Baez é um cara que mesmo no saibro, é um cara que faz muita subida à rede. Muita subida à rede. Tá? Porque ele consegue mudar o cara de um lado para o outro bem. E ele tem o tino, né? Como é que é? Não sei como é que é a palavra, mas ele se liga rápido quando ele mete uma bola boa e vai atrás dela, entendeu? Então ele mete uma cruzada e... Ou sei lá, né? Ele tem esse... de cara do tenista ir atrás da bola e mata muito ponto na rede. E voleia bem. E a gente estou falando isso porque a gente sabe que os caras que tiveram mais sucesso com o Medvedev foi indo à rede. Isso faz com que muitos tentem desesperadamente ir para a rede e acabam se fudendo. Né? Eu não acho que o Baez vai se fuder, desculpa o palavreado, porque ele vai bem para a rede e faz isso com frequência nos outros jogos, é isso que eu estou tentando dizer. Né? O meu problema de ir a favor do Baez num jogo inteiro aqui, num handicap, sei o que, talvez ele cansar. Tá? Então, assim, 8,5, que eu acho que tá, assim, dá para tentar pegar um set do Baez a 2,24 aqui, mas o Baez é meio pipoqueiro. Vejam que ele até pipocou contra o próprio Meligeni na hora do tie-break. Então, de novo, são muitos, assim, o Baez está na melhor forma, talvez da carreira até. Acho que nunca ganhou, primeira vez que ele ganha 2 ATP seguidos, em superfícies diferentes. Pouquíssimos caras fazem isso na história. Pouquíssimos caras, né? Tirando os 3 sobrenaturais. Então não vou fazer bet aqui. Não vou fazer bet.
porque eu tenho essas desconfianças com relação ao Bahias físicas, de dar uma pipocadinha, mas que eu acho que ele tem tênis e tem um jogo que pode incomodar o Medvedev durante uma parte do jogo, eu acho que tem. Eu acho que tem, tá? Então é isso, cara. Tem algumas coisas para se fazer aí, tem bastante coisa para pensar e ver para onde a gente vai colocar o nosso dinheiro hoje, né? Mo, Arnaldo, Rinderknecht, ir pro lado do Sinner aqui talvez, ir pro lado do Zverev talvez, né? E o Baez eu vou passar mesmo, tá? Mas é isso, desculpa, mostrando aqui, né? Mas enfim, já tá aí o vídeo inteiro. Fechou? Fechou. É isso para esse sabadão então, e vejo os amigos que vão assistir o vídeo da WTA logo em seguida, e quem não for assistir, o desejo de um bom sábado e um grande abraço. Keep it green.